Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matéria de administrativo 2, a partir de onde paramos na aula passada. Antes de dar início, vamos, como a gente sempre faz no início de todas as aulas nesse formato, informar os senhores que lá no AVA está disponível o PowerPoint guia da aula de hoje. Tá? Então lá consta o dia do calendário a que se refere a aula de hoje, para que vocês possam acompanhar, se organizar, eu também, evidentemente. Lá consta a indicação da referência bibliográfica da biblioteca virtual da universidade, sem prejuízo, evidentemente, das obras que constam do plano de ensino, que já lhes foi entregue. Consta também o título da aula de hoje. O nosso tema de hoje é controle administrativo da administração pública. Tá? A gente ainda continua estudando controle da administração, só que hoje nós vamos abordar o controle administrativo dentro da administração pública. Tá? Controle administrativo da administração pública, do poder público. Bom, ainda nesse PowerPoint vocês têm um sumário dos temas que vão ser abordados em relação a esse assunto. E no final desse slide tem lá qual foi o caso prático que coloquei lá para vocês no fórum e também a atividade avaliativa. Tá? Ambos, não se esqueçam, têm prazo para que vocês participem. E também a atividade avaliativa tem pontuação depois lá na composição da nota da próxima prova, do segundo bimestre. Nem dá para falar mais segundo bimestre, porque ficou meio nessa situação superveniente, imprevisível, que aconteceu, que a gente tem que se adaptar. Ficou meio estranho falar em bimestre, mas vocês entenderam, na próxima prova. Tá? Bom, senhores, então, dando início, na aula passada nós iniciamos o estudo do último tema de administrativo que nós vamos ver, tá? Que é controle da administração pública. Controle da administração pública. E foi assim, a aula passada nós iniciamos o estudo do tema controle da administração pública. Falamos sobre conceito, fundamentos, as espécies de controle, e nas modalidades de controle, nós conversamos a respeito do controle da administração pública pelo Ministério Público, quais são os meios administrativos e os instrumentos legais que estão dispostos para o Ministério Público legitimamente deles se valer a fim de controlar atos praticados ou a serem praticados pela administração pública, então, administrativamente ou na via judicial. Termos de ajustamento de conduta, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, controle externo da atividade policial. Bom, e em seguida falamos a respeito do controle social ou popular da administração pública. Partimos, todo o nosso pensamento foi construído a partir do Estado democrático, da democracia, de que todo poder emana do povo, mas que a nossa democracia é semi-direta, que ela é exercida através dos nossos representantes, que indisculpem na lei o interesse de todos, o interesse público, e que esse interesse público ele precisa ser satisfeito pelo Estado,
e que o Estado, quando faz, precisa atender exclusivamente aquilo que consta na lei, né, a fim de tornar legítima, né, a sua atuação. E a Constituição permite que, em alguns casos, o povo, né, a população, às vezes até o próprio cidadão individualmente, a Constituição confere à coletividade ou ao cidadão instrumentos para controlar atos da administração pública, né? Então nós vimos alguns destes, né? O plebiscito, nós vimos o referendo, temos a ação popular, né? Mas a ação popular nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Mais detidamente, mais para frente, né? A Constituição tem a previsão de participação dos usuários de serviço público ou da Previdência Social na avaliação de serviços públicos que lhes são prestados, né? Então a Constituição ela permite que, em formas de participação popular, a sociedade controle atos do poder público, né? E por fim falamos do controle legislativo da administração pública, né? O controle legislativo, né, feito pelo poder legislativo, né, ele pode ser analisado sob duas óticas, né? O controle político, né, da administração e o controle financeiro da administração, né? O controle político, como disse aos senhores, não nos interessa no direito administrativo, né? Porque é um tema que é estudado em direito constitucional, a relação entre poderes, né? O equilíbrio entre os poderes. Mas do ponto de vista financeiro, que também tem o seu fundamento, sistema de freios e contrapesos, né? O controle financeiro da administração pública ele é feito pelo Poder Legislativo, né? E nesse ponto ele é feito com auxílio do Tribunal de Contas, né? Então, quando se fala em controle financeiro da administração pública federal, quem faz esse controle é o Poder Legislativo Federal, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Nos estados, né, no Poder Executivo Estadual, quem faz esse controle é a Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Né? E nos municípios, quem faz o controle do Poder Executivo das finanças do Poder, a execução das finanças públicas, né, pelo Poder Executivo Municipal, é a Câmara de Vereadores. Né? E conta com o auxílio de quem? Daí, né? Conta com o auxílio de quem? Nesse caso, senhores, o controle também é feito pela Assembleia, tá? E quem presta o auxílio é o Tribunal de Contas do Estado, a exceção de 2 municípios no Brasil, né, que têm seus próprios tribunais de contas municipal. Como eu disse para vocês, a partir de 1988 foi proibida, né, a criação de novos tribunais de contas municipais. Bom, enfim, senhores, superado essa breve revisão, né, da aula passada, seguimos nas modalidades de controle da administração pública. Hoje nós vamos estudar o controle administrativo da administração pública, né, que é aquele controle que é feito pela própria administração pública. A própria administração pública é que vai fiscalizar, vai examinar e, se necessário, vai corrigir os atos que ela mesma pratica. Tá bom? Sempre sob o aspecto da legalidade, né? Sempre sob o aspecto da legalidade, se o ato foi praticado em conformidade ou não com a lei. Então, para que vocês anotem aí um conceito de controle administrativo da administração pública, né, posso dizer aos senhores que este controle é aquele poder de fiscalização ou de correção que a administração pública, né, que a administração pública exerce sobre a sua própria atuação, sobre os seus próprios atos, né? E este controle, essa fiscalização, ele é sempre realizado com base no juízo de legalidade. O parâmetro para se avaliar a conduta da administração pela própria administração pública é sempre a lei. Essa é a medida da análise, né? Essa é a régua em que se analisa os atos, né? E ela pode analisar por iniciativa própria, né, ou provocado por terceiro, né? Então ela, analisando seus próprios atos, nossa, aqui o órgão tal, ou a entidade tal, praticou um ato
em desconformidade com a lei, né? Então a própria administração pública age de ofício para corrigir o ato em que se detectou uma desconformidade à lei. Ou ela também pode agir provocado, né? Alguém toma ciência, né? Alguém de fora da administração, né? Toma ciência da prática de um ato contrário à lei, noticia isso através de alguns instrumentos que nós vamos ver mais para frente, noticia essa irregularidade para a administração pública e solicita a correção do ato. Tá? Então, o controle administrativo da administração pública é aquele que é realizado pela própria administração pública nos atos, em sua própria atuação. Tá? É sempre baseado na lei, tá? E ele pode se iniciar por atuação de ofício da administração pública, quando ela toma conhecimento que ela mesma fez alguma coisa errada, ou provocado por terceiro, quando esse terceiro é que toma conhecimento. Nossa, professor, mas como assim? A administração pública, ela mesma pratica um ato ilegal e ela mesma vai lá? Como assim? Não é um todo a administração pública? Calma, senhores. Vocês estudaram lá administrativo 1, a administração pública, de fato, é um todo, é uma coisa só, né? Que, para fins de organização administrativa, ela é dividida, né? Em administração pública direta, administração pública indireta. Né? E nesses dois campos, direta e indireta, em função da especialidade, né, e atribuição de competências, essa administração pública, você cria toda uma estrutura administrativa dentro dela, né? Sempre baseada na especialidade e na hierarquia. Né? Então você tem lá a semelhança, né, de uma estrutura de uma empresa, né, que tem vários ramos, né, setor de RH, setor financeiro, setor não sei o que, de compras, setor de compliance. Na administração pública você também tem, né? Você também tem essa capilaridade, né, na criação da estrutura administrativa, né? E quando você fala em órgãos da administração pública, se fala em desconcentração, né, de atribuições, né? E quando se fala em administração pública indireta, você está falando em descentralização. Mas tudo isso vocês já viram lá em Direito Administrativo 1. Então, senhores, por exemplo, vou dar o exemplo da Receita Federal. Né? Você tem lá no ápice a Presidência da República, logo abaixo você tem o Ministério da Economia, logo abaixo você tem algumas subsecretarias do Ministério da Economia. Né? Veja, a Presidência da República, abaixo dela tem vários ministérios, cada qual com a sua atribuição. Um desses ministérios é o Ministério da Economia, que tem as suas atribuições. Esse Ministério da Economia, também, dentre essas várias atribuições que tem, né, foram criados vários órgãos. Um deles é a Secretaria da Receita Federal, que tem uma função específica dentro do Ministério da Economia. Né? E dentro da Receita Federal você tem superintendências, delegacias, alfândegas, agências da Receita Federal, cada qual também com as suas atribuições. Né? De modo que os atos, por exemplo, que são praticados, nem todos, tá, nem todos, eu só estou dando uma pincelada já para que vocês possam entender. Os atos, por exemplo, praticados pelos delegados da Receita, e veja, né, as superintendências também são divididas em divisões, né? As delegacias são divididas em serviços, né? Tem um serviço que só fiscaliza, um serviço que só trabalha com arrecadação, outro trabalha só com compensação, outro trabalha com acompanhamento judicial, né, dos tributos que são judicializados pelos contribuintes. Né? Então, as próprias unidades da Receita têm divisão. Né? Então, por exemplo, se um servidor dentro de uma delegacia, né, praticando um ato na sua atribuição, o faz em desacordo com a lei, o contribuinte ele vai ingressar com uma reclamação administrativa em sentido amplo. Tá? Isso tem um nome específico, né? Um nome técnico específico de acordo com o processo administrativo fiscal. Se está se falando da atividade fim da Receita. Quando se fala atividade meio, daí é uma outra legislação que me aplica. Mas ele vai ingressar com uma reclamação administrativa, uma nomenclatura geral, tá? Um recurso administrativo, dizendo, olha, aqui a administração, a Receita agiu errado, que essa reclamação vai ser examinada por uma outra pessoa diferente, tá? Uma outra pessoa diferente. E essa pessoa diferente, que pode estar dentro ou não da Receita, tá?
ela vai analisar aquele ato e vai dar um julgamento, se corrige ou não o ato, né? Caso não tenha nada de errado, o ato não será corrigido, né? Se tiver alguma coisa de errado, essa autoridade corrige. Mas é possível que a própria Receita Federal, né, quando analisa um recurso administrativo, ela olha assim, olha, os argumentos aqui, por exemplo, né, os argumentos do contribuinte aqui não tem razão, não tem amparo na lei. Mas estou notando aqui que, revendo esse processo administrativo, esse processo não foi conduzido de acordo com a lei X, né? Aqui deveria ter sido dado, por exemplo, um prazo maior para se manifestar e o prazo que foi dado aqui foi menor. Então está em desacordo com a lei. Embora o contribuinte não tenha mencionado isso, né, eu, administração pública, estou detectando isso. E de ofício, ou eu mesmo corrijo, se eu tiver competência para isso, ou devolvo lá para o órgão para que ele refaça o ato. Né? Então, veja, correção do ato de ofício. Então, perfeitamente possível. Tá? Então, é esse o conceito de administração pública. Né? Quem pratica o ato de correção é uma incumbência da administração. Por isso que a gente chama de controle administrativo, porque é a própria administração que vai fazer. E ela faz agindo de ofício, né? Quando ela detecta o erro ou quando alguém provoca a administração, leva a administração ao conhecimento do erro. E o parâmetro para se avaliar se esse ato merece ou não correção é sempre a lei. Tá bom, senhores? Então esse é um conceitinho de controle administrativo. Bom, como eu disse para vocês, né, qual é o alcance, né, deste controle administrativo? Bom, senhores, aqui em relação ao alcance, nós conversamos a respeito de 2 pontos, né? Tutela e autotutela. Tá bom? O controle da administração pública do ponto de vista administrativo, ele pode acontecer de 2 formas, né? Da tutela ou autotutela. Isso vocês já estudaram na Administrativo 1, né? Princípios da administração pública, princípios informadores da administração pública, princípio da tutela e princípio da autotutela. O que é o princípio da tutela? O princípio da tutela é aquele em que o controle é exercido pela administração pública sobre os atos praticados pelas entidades que integram a administração pública indireta. Né? Então, a administração direta, União, Estado Federal, vai exercer o controle sobre os atos que são praticados pelas entidades que compõem a sua administração indireta. Tá? Então, isso é tutela. Então, você tem 2 órgãos diferentes, 2 pessoas jurídicas diferentes, né? O ente político aqui, União, Estado Federal, municípios, e do outro lado uma outra pessoa jurídica, né, que compõe a administração pública indireta, uma autarquia, uma fundação pública, né, que sofre, né, este controle da administração pública direta. Bom, isso é tutela. Tá? Tutela. Dentro da administração pública federal, no âmbito da administração pública federal, esse controle, sob a perspectiva da tutela, ele é chamado de supervisão ministerial. Né? Isso é uma expressão que é cunhada pelo Decreto-Lei 200 de 67, né? Que é o decreto que regulamenta a administração pública federal, né? Que fala de administração pública direta, administração pública indireta, quais são os seus princípios informadores. Né? E nesse momento, um dos princípios informadores é o controle, e quando você ingressa no estudo do controle, de acordo com o decreto 267, você estuda a supervisão ministerial, né? Que aqui é a tutela administrativa. Os entes, né, da administração pública direta controlando atos das entidades que compõem a sua administração indireta. Tem 2 pessoas jurídicas envolvidas. Já a autotutela, senhores, é diferente. Né? Aqui é a própria administração pública, direta ou indireta, né, que detecta que no seu interior, só tem uma pessoa jurídica agora, né, no seu interior algum dos seus órgãos tal, praticou um ato ilegal. Então aqui é autotutela. É um ato em desconformidade com a lei, melhor dizendo. Né? O ato em desconformidade com a lei ele tem que ser anulado. E aqueles atos que são legais, mas que já não são mais oportunos
ou convenientes em razão da superveniência de algum fato, eles serão revogados pela administração pública, né? Então, isso é sedimentado, né, em súmulas do Supremo Tribunal Federal, em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, né, autotutela, súmula 346 e a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que são anteriores à Lei do Processo Administrativo Federal de 99, que lá no seu artigo 55, acho 50 ou 55, dispõe a respeito da anulação de atos administrativos. Tá? Então, a autotutela, além de ter tem iniciado, né, com uma previsão jurisprudencial, depois ela foi cristalizada na lei, tá? Essa previsão. Bom, senhores, então, visto esse alcance, né, do controle administrativo da administração pública, então, entre a administração direta e a administração indireta, né, tutela, supervisão ministerial no âmbito federal, e dentro do mesmo órgão, de uma mesma pessoa jurídica, os controles dos atos que acontecem entre os órgãos, né, que compõem a estrutura administrativa de uma pessoa jurídica, da União, do Estado do Paraná, do município de Curitiba, né, que tem a sua estrutura, o controle desses atos administrativos que são praticados nessa estrutura, construída com base na hierarquia, esse controle a gente chama de autotutela, tá bom? Autotutela, tá? Bom, senhores, então agora vamos falar um pouquinho de recursos administrativos, né? Recurso administrativo é a nomenclatura geral, tá bom? É a nomenclatura geral que se dá a todos os meios que se possa se valer as pessoas físicas ou jurídicas para provocar a administração a reexaminar um ato administrativo, tá? Então, veja, desculpa, todo meio, todo instrumento previsto em lei que concede ao particular, seja ele uma pessoa física ou jurídica, que através dele, né, desse instrumento, vai se noticiar à administração pública a prática de um ato contrário à lei, a isso a gente dá um nome genérico de recurso administrativo. Tá? Recurso administrativo. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, existe dentro do direito administrativo, existem várias formas de o particular, pessoa física ou pessoa jurídica, manifestar o seu inconformismo em razão de um ato praticado pela administração pública, né? E a depender do que trata esse ato, o instrumento administrativo para provocar o reexame desse ato, ele vai ter um nome específico, mas depende do que? É do conteúdo, do que trata esse ato, né? E daí vai ter uma lei específica dizendo, ó, quando se tratar desse ato administrativo, o conteúdo desse ato for X, o recurso administrativo, o nome geral, que você vai usar é representação. Já quando o assunto que você quer questionar dentro da administração pública for Y, você vai usar um recurso administrativo, nome geral, que se chama revisão. Então veja, e daí cada um deles tem uma lei específica, uma lei administrativa. Então é legislação esparsa, né? Como a gente já estudou em administrativo. Não existe um código de direito administrativo. O direito administrativo é formado por legislação esparsa, né? Cada assunto tem a sua lei própria, né? Então, quando a gente fala sobre controle administrativo da administração pública e os meios administrativos que a lei prevê para os particulares utilizarem para provocar a administração pública a reexaminar e eventualmente corrigir um ato que ela mesma praticou, o nome genérico que a gente dá para isso é recurso administrativo. E daí dentro desse guarda-chuva recurso administrativo vai ter representação, vai ter recurso administrativo, vai ter revisão, tá? E a gente vai falar desses
dessas espécies, né, daqui a pouquinho de forma mais detida, tá bom? Então, esses meios, né, pelos quais as pessoas físicas e jurídicas, né, podem provocar a administração para que ela reexamine um ato que ela praticou, né, isso aí é formal, tá? Assim, mas esses recursos administrativos, eles são formais, porque eles são previstos em lei, tá? Eles são previstos em lei e eles tramitam, né, através de um processo administrativo, tá? Um processo administrativo. Então aqui você vai litigar, né, na via administrativa, não é na via judicial, né? Então aqui você tem que conhecer processo administrativo, né? No âmbito federal, a gente tem uma lei geral de processo administrativo, que é a Lei 9784 de 99, que ela se aplica regendo os processos administrativos em geral. Como assim em geral? Se para aquele assunto que você está tratando não existe uma lei específica que regule esse processo específico que você está trabalhando, você usa a lei geral do processo administrativo, que é a 9784. Agora, se existe uma lei específica, você vai ter que observar a lei específica. Tá? E naqueles pontos em que essa lei específica for omissa, aí você pode utilizar como complemento, né, como comatação dessa lacuna a lei geral, né, isso se for aplicado. Então, o exemplo clássico que se dá nesse ponto, né, é, por exemplo, o processo administrativo fiscal, né, aquele processo em que é instaurado quando a Receita Federal, por exemplo, ela elabora, né, um auto de infração e constitui um tributo, né, lança o tributo dizendo que um determinado contribuinte, pessoa física ou jurídica, está lhe devendo um determinado tributo que não foi pago. Esse processo administrativo fiscal, senhores, ele tem assim, uma sequência, ele tem um início, um meio e um fim, tá? Então, esse auto de infração, o contribuinte ele pode oferecer a sua, entre aspas, contestação, que a lei de processo administrativo fiscal chama de impugnação, veja, o nome é diferente, tem o seu prazo, tem os seus requisitos específicos, né? Só estou tentando fazer um paralelo com o processo civil, tá? Então, oferecida a impugnação, e esse processo vai para um outro órgão, né? Vai para a delegacia de julgamento, e ali vai ser analisada a impugnação, né? De duas uma, ou ela é procedente ou ela é improcedente. Então ali é dada uma decisão a respeito dessa impugnação. Contra essa decisão que foi dada, ainda estamos na via administrativa, contra essa decisão administrativa cabe recurso, senhores, né? Cabe recurso. Esse recurso também tem o seu prazo, tem suas formalidades, né? E o recurso é julgado fora da Receita, vai para um outro órgão, é fora da Receita, tá? Vai lá para o CARF, tá bom? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E ali no CARF, quando chegar esse recurso, né, interposto pelo contribuinte, o CARF vai dar sua decisão, a depender, né, cabe recurso dentro do próprio CARF, tá? Mas chega uma hora que acaba esse processo administrativo fiscal, tá? Então veja, o processo administrativo fiscal ele é regulado por uma lei própria, uma lei antiga, tá? 1972. E a ela não se aplica a lei geral do processo administrativo, porque em relação ao processo fiscal, administrativo fiscal, nós temos lei específica, então não se aplica a lei 9784, que é a lei geral, tá bom? Mas assim, o processo administrativo ele é formal, os recursos administrativos eles são formais, tá bom? E é através dele que o interessado, pessoa física ou jurídica, manifesta o seu inconformismo em relação a alguma atuação da administração, que em tese, né, segundo a alegação do contribuinte, é contrária à lei, né? E a administração é que vai reexaminar a prática do ato segundo as alegações do contribuinte, né? E a tramitação é na via administrativa, tá? Recurso administrativo tramita na via administrativa. Então você precisa conhecer a via administrativa, né? A sequência de atos de um processo administrativo. Como eu disse para vocês, no âmbito federal existe uma lei geral do processo administrativo, lei 9784/99, e a depender do assunto que se está tratando na via administrativa, às vezes tem lei específica, né? No caso de processo administrativo fiscal, tem uma lei específica a respeito, tá bom? Bom, quais são os fundamentos dos recursos administrativos, senhores? Bom, isso o fundamento é constitucional, tá? Constitucional onde? É direito de petição,
tá, senhores? Artigo 5º, inciso 34 da Constituição diz lá, né, que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, independente do pagamento, então assim, é gratuito, né? O direito de petição aos poderes públicos, né, em defesa de atos ou contra ilegalidades ou abuso de poder, né? Então veja, a Constituição ela confere às pessoas físicas e jurídicas no Brasil o direito fundamental de petição, tá? Então se pode peticionar a administração pública na via administrativa, tá, de forma gratuita, ao seu inconformismo em razão da prática de algum ato, né? Qual o instrumento genérico que a gente usa? É o recurso administrativo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são as espécies, tá bom? Então esse é o fundamento dos recursos administrativos, né? O direito constitucional de petição, tá bom? Como eu já disse para vocês, é gratuito, né? A regra da gratuidade para você exercer o teu direito de petição através de um recurso administrativo, né, se deve ao fato de que o processo administrativo ele é realizado no âmbito da própria administração pública, né? Então, por isso que não deve ter custo, né? Se o processo administrativo acontece dentro da própria administração pública, é por isso que ele é gratuito. É diferente do processo judicial, onde tem custas, tá? As custas processuais, emolumentos, taxas, etc. e tal, né? Porque lá, senhores, no processo judicial, o Estado, né, o Estado juiz, né, ele se posiciona numa relação triangular, né, entre as partes. Tem um autor e um réu que são diferentes entre si, né, e o Estado juiz ele se posiciona de forma distante, equanimemente, né, entre as partes, né. Então daí existe o negócio da cor. No processo administrativo, o Estado é uma das partes, né? O Estado é uma das partes, é o Estado que vai abrir o processo, é o Estado que vai analisar a petição, o recurso administrativo, e é o Estado que vai julgar, né? Então o Estado é uma das partes. Então essa é uma das razões pelas quais ele é gratuito, tá? Tudo bem? Então esse é o recurso administrativo, tá? Existe, senhores, uma disposição na Constituição Federal que trata da reclamação administrativa. Tá? Reclamação administrativa. Tá? O que é reclamação administrativa? Quando um órgão da administração pública ou algum juízo, né, do Poder Judiciário produz uma decisão que é contrária à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, né, aquele que se sentir prejudicado com essa atuação pode ingressar com uma reclamação administrativa. Tá bom? Bem, se o particular manifesta esse inconformismo, né, a administração aqui, nesse caso, nesse processo administrativo, ela deu uma decisão contrária à súmula vinculante, ele no próprio processo administrativo, ele alega essa violação. Olha, essa decisão que você deu aqui, o órgão X, contraria a súmula vinculante do STF número tal, né? Então alegou isso dentro do processo administrativo, tá? Isso também é regulado lá pela Lei do Processo Administrativo Federal, né? Então o órgão competente ele vai decidir no recurso, né, para ver se aplica ou não nesse caso a súmula vinculante. E se aquele que entrou com recurso ficar insatisfeito com a resposta da administração frente à alegação de violação de súmula vinculante, esse particular, né, o administrado, ele pode endereçar essa reclamação ao Supremo Tribunal Federal. O detalhe aqui, senhores, é o seguinte, né? Existe uma lei que regulamentou a reclamação administrativa contra a súmula vinculante, tá? E ela diz lá no artigo 7º, parágrafo 1º, né, que contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento da via administrativa, né? Então, mais ou menos, dá a entender o seguinte, que para se interpor, né, apresentar a reclamação administrativa perante o STF, primeiro precisaria esgotar a via administrativa, né?
E um dos primeiros argumentos críticas que veio em relação a esse dispositivo é: pô, isso não é inconstitucional porque está afastando a jurisdição, né? Não, senhores, não é inconstitucional, porque nada impede que essa decisão administrativa seja combatida diretamente através de uma ação a ser promovida pelo particular no Poder Judiciário, né? Então não tem violação à jurisdição. Então, ainda, senhores, como fundamento, né, do recurso administrativo, então, primeiro, o exercício do direito de petição, e o segundo fundamento é que garante, né, o contraditório para a defesa. Né? O artigo 5º da Constituição, inciso 55, né, diz que lá que aos litigantes em processo judicial e administrativo, então qualquer processo administrativo, é assegurado o contraditório para a defesa. Né? Então, é através do processo administrativo, né, que se instaura através da apresentação de uma reclamação, de um recurso administrativo, também se assegura o exercício da ampla defesa contraditória. Esse é um dos fundamentos também do recurso administrativo. Qual que é o objetivo do recurso administrativo? O objetivo do recurso administrativo, por que o particular vai ingressar com o recurso administrativo? Primeiro porque ele, nos seus argumentos, acha que a administração pública praticou um ato administrativo, um ato em contrariedade com a lei. Tá? E ele vai pedir para que esse ato seja reexaminado e, caso de fato exista desconformidade com a lei, a administração pública tem o dever de corrigir o ato. Então, qual que é o objetivo do recurso administrativo? Né? É a revisão, né, o reexame de uma conduta ou de um ato praticado pela administração pública. Tá? Esse é o objetivo de um recurso administrativo. No final lá do seu requerimento administrativo, do pedido, né, no então disposto requer-se que, então, a revisão do ato, a alteração, a modificação do ato, seja ele anulado, se ele for ilegal, etc. Então, é isso que se pede no final. Tem que se indicar, evidentemente, qual é a conduta, né, que precisa ser reexaminada. Bom, qual é a natureza jurídica, né, do recurso administrativo? Né? Senhores, recurso administrativo é um meio de impugnação de atos administrativos, atos e comportamentos administrativos. É um meio de impugnação, meio formal, tá, de impugnação. Formal porque ele é previsto em lei. Então, essa é a natureza jurídica. É um meio, um instrumento de impugnação de atos ou comportamentos administrativos. Como é que se formaliza, né? Como é que se formaliza um recurso administrativo? Aqui a gente ingressa naquilo que eu já falei para vocês, né? Bom, existem inúmeros, tá, diplomas legais que tratam de recursos administrativos de forma específica, tá? Então, diferentemente do que acontece no processo judicial, e se vocês vão estudar lá mais para frente, em que o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal dizem: olha, os recursos que existem no processo civil são X, é só esse, não tem outros. No processo penal, são esses os recursos que cabem: apelação, recurso de sentido estrito, embargo, declaração, recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário, então, assim, agravos, né, agravo de instrumento, agravo retido, né. Então, assim, a lei processual civil e a lei processual penal, ela rola de forma exaustiva quais são os recursos que podem ser interpostos das várias decisões que são dadas no processo civil. Já no processo administrativo, senhores, não é bem assim. Não é bem assim. Porque não tem uma lei só, né, que aborda, que concentra todos os recursos administrativos. Né? Como eu disse para vocês, os assuntos administrativos são tratados por leis específicas e geralmente essas leis específicas elas fazem a previsão de quais são os recursos administrativos cabíveis contra as decisões que são dadas em temas afetos aos assuntos que ela regulamenta. Tá? Além do mais, senhores, regimentos internos de órgãos e entidades também têm previsão de recursos, né? É uma infinidade. Tá? Bom, a forma, né, tem que ser por escrito. Tá? Tem que ser por escrito, você precisa individualizar, né? Tem que ser por escrito, tem que ser endereçado a uma autoridade competente. Né? Ali você tem que se qualificar, juridicamente. Você tem que descrever qual que é o comportamento, qual que é o ato inquinado de ilegalidade. Caso você tenha conhecimento jurídico, né, pode colocar os fundamentos jurídicos, tem que ter um pedido no final, né, data, e alguém tem que assinar isso. Né. Não precisa
ter advogado, tá? Não precisa ter advogado. A Lei Geral do Processo Administrativo, 9784, né, dispensa a obrigatoriedade de advogado, caso você queira contratar, não há problema algum, mas a lei dispensa. Você pode apresentar o seu recurso administrativo sem se fazer representar por advogado, né? Mas nada impede que você o tenha, se assim o faça representar, tá? Não se exige, né, um linguajar, né, como aquele, né, técnico, formal, que existe numa petição inicial ou nos recursos, né, do processo judicial. Não se exige isso, né, mas é necessário que se descreva minimamente, né, qual é o ato que está sendo combatido, né, ou o comportamento da administração, até porque para a administração poder identificar, né, qual que é o ato e quais foram as circunstâncias em que ele foi praticado e se ele é ou não ilegal. Tá? Então, assim, essa é a forma. Tá? Então, tem que ser escrito e tem que obedecer essas formas. Tá? É diferente, né, por exemplo, do processo judicial, que é extremamente formal. Agora vamos ver as modalidades, senhores, de recursos administrativos. Esse guarda-chuva recursos administrativos, ali dentro tem modalidades de recursos. Né? Como eu disse para vocês, existem inúmeros recursos administrativos que são disciplinados por legislação esparsa, né? Que vai estabelecer o prazo, o procedimento, na sequência de atos, né? A depender do assunto que você está tratando. Né? Então, quais são essas modalidades? Então, a primeira que a doutrina costuma, a primeira modalidade de recurso administrativo que a doutrina costuma apontar é a representação. Tá? E a representação, senhores, ela tem por objetivo, a finalidade dela é apontar irregularidades à própria administração pública, apontar irregularidades, né? Irregularidades. Bom, a representação ela era regida pela Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 4898 de 65. Tá? É uma lei antiga, né? 1965, período ditatorial. Né? E essa Lei de Abuso de Autoridade, de 1985, ela disciplinava a representação feita por pessoa física ou jurídica, por um particular, né? Contra a infração disciplinar funcional ou crime funcional praticado por funcionário público. Tá? Então ela regulamentava aí a representação, né? Como é que se fazia a notícia de uma irregularidade funcional ou até criminal feita por qualquer pessoa perante a própria administração pública. Né? Bom, essa lei, senhores, ela foi revogada em 2019, a Lei de Abuso de Autoridade ela foi revogada, né? E hoje nós temos uma nova Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Né? E ali, se você for ler essa lei, não fala mais em representação. Né? Ela não fala mais em representação. Mas isso não tolheu o direito do particular de informar à administração pública, aos órgãos de controle, ao Ministério Público, né? A prática de atos irregulares, funcionais, por servidores públicos, pela administração pública. Né? Só não tem mais um nome representação. Tá? Mas isso não tolheu o direito de noticiar a prática de atos irregulares por servidores públicos, né? Perante a própria administração pública, a corregedoria, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Né? Então isso ainda existe. Tudo bem? Então essa é a primeira modalidade de recurso administrativo, né? A representação. A segunda modalidade é a reclamação administrativa, que ela está prevista no Decreto-Lei 20.910 de 1932. Nossa, antigo, hein? Decreto 20.910 de 1932. O que ele regulamenta, esse decreto? Ele regulamenta as dívidas passivas dos entes públicos, né, dos entes políticos, né, União, Estado Federal, municípios, e de toda e qualquer ação que tenha objeto essas dívidas. Né? Então é bem amplo, não é só dívida passiva dos entes políticos, né? Mas também todo e qualquer direito a que se refira a direito da fazenda, tá? Da fazenda federal, estadual, distrital, municipal. Então, quando você quiser questionar, né,
direitos da fazenda, envolvendo dívida passiva, né, que você é credor da fazenda, né, e quiser impugnar isso na vida administrativa, você usa uma reclamação administrativa, que ela é regulada por esse decreto de 1972. E evidentemente que esse decreto só vai se aplicar, né, tem prazos, formas, procedimentos, ele só vai se aplicar se não houver uma lei administrativa específica sobre o teu assunto, como é o caso do processo fiscal. Né? O processo fiscal, na verdade, a administração pública é credora, né, no particular, que é o devedor. Nesse caso, quem é devedor é o Estado. Tá bom? A outra forma de reclamação administrativa é o pedido de reconsideração, senhores, que ele é endereçado para a própria autoridade que deu a decisão, contra a qual você não concorda. Então você apresenta um pedido de reconsideração. Olha, você, autoridade, você deu essa decisão aqui, e eu estou apresentando um pedido de reconsideração para você mesmo. Quero que você reconsidere, se for possível, né, a sua decisão. Então ela é apresentada para a própria autoridade, né? E é evidente, só cabe pedido de reconsideração quando a lei prevê o seu cabimento. Se a lei for omissa, significa que não cabe pedido de reconsideração. Você vai ter que utilizar de outro recurso administrativo, tá? Uma reclamação administrativa, né? Uma reclamação administrativa, uma representação, né? Nesse sentido. Bom, a quarta espécie de recursos administrativos é o recurso hierárquico, senhores. Recurso hierárquico, tá? Esse aqui é bem famosão, tá? Bem famoso, né? O recurso hierárquico, diferentemente do pedido de reconsideração, ele é apresentado perante a autoridade administrativa superior àquela que proferiu a decisão que está sendo combatida, que está sendo recorrida, tá? Então, o recurso hierárquico, tá? Se apresenta para a autoridade administrativa superior, hierarquicamente. O recurso administrativo ele pode ser próprio ou impróprio. Tá? Qual que é a diferença do próprio e impróprio? Quando você interpõe um recurso num órgão, o recurso é interposto num órgão que está fora da composição, da estrutura do órgão que deu a decisão recorrida, isso é um recurso administrativo impróprio. Tá? Impróprio. Quando você interpõe um recurso administrativo e ele fica dentro da estrutura administrativa do órgão mesmo, aí você está falando de recurso administrativo próprio. Então, por exemplo, o servidor da Receita deu uma decisão X e existe a previsão dessa decisão dele se interpor um recurso. Isso é um recurso administrativo, tá? E é um recurso administrativo próprio. Então, na outra hipótese, por outro lado, né, quando você interpõe um recurso para fora da Receita, um ato praticado pela Receita, mas um recurso é para fora da Receita, isso é um recurso administrativo impróprio, né, que é o caso do processo administrativo fiscal. Né? As decisões da delegacia de julgamento, cabe recurso para o CARF, que é fora da Receita. Isso é um recurso administrativo impróprio. O quem julga a impugnação administrativa, né, cabe recurso, né, quem julga é a própria Receita Federal. Né. Então veja, então os recursos administrativos, recursos hierárquicos, melhor dizendo, né, podem ser próprios e impróprios. Né. Os impróprios, né, como eles vão para fora do órgão, só são aqueles que estão previstos em lei. Né? Já o impróprio não tem, é baseado no direito de petição. Tá? Por fim, senhores, nós temos a revisão, que é uma outra modalidade de recurso administrativo. E aqui a revisão, o objeto dela é clássico. Tá? Revisão só cabe em processo administrativo disciplinar. Só em processo administrativo disciplinar. Aquele processo em que se aplicou alguma sanção ao servidor público que praticou um ato infracional, né? Um ato disciplinar. Tá? Então, a revisão é para isso. Né? Bom, aí, no âmbito federal, quem regula isso daí, a revisão é a Lei 8.112, né? Que é a lei que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Tá bom? Então, nas modalidades, né, de recursos administrativos, a gente tem a representação, para denunciar irregularidades aos órgãos de controle. Nós temos o pedido de reconsideração, que é dirigido para a própria autoridade que proferiu o ato. Nós temos recurso hierárquico, que é encaminhado à autoridade superior, pode ser dentro do próprio órgão, para fora do próprio órgão. Nós temos a reclamação administrativa, que daí é em relação à dívida fazendária, ou direito ou ação que envolve a dívida fazendária, tá bom?
E por fim nós temos a revisão, que é voltada exclusivamente para atos infracionais, para pedir o reexame de atos, julgamento, né, de penalidades que foram aplicadas ao servidor. Quais são os efeitos dos recursos administrativos, senhores? Bom, são dois, tá? Devolutivo e suspensivo. O devolutivo sempre tem. Todo recurso administrativo tem efeito devolutivo. O que significa efeito devolutivo? Ele devolve para outra autoridade o reexame do ato que está sendo questionado. Tá? Então, todo recurso produz esse efeito. Tá? Alguém vai reexaminar o conteúdo, né? O processo, né? A decisão, né? Que está sendo impugnada. Já o efeito suspensivo, senhores, que é aquele que você entrou com recurso administrativo, ele faz com que a decisão recorrida pare de produzir efeitos. Isso é efeito suspensivo. Nem todo recurso tem. Tá? A regra geral, na verdade, senhores, é que o recurso administrativo só tem efeito suspensivo quando a lei disser, esse recurso ele tem efeito suspensivo. Porque se a lei não falar absolutamente nada, o recurso administrativo ele não produz efeito suspensivo. Então você entra com o recurso, a decisão que você está recorrendo, que você está combatendo, que você está discutindo, ela continua produzindo efeitos. Tá? Porque a regra geral é que recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Só vai ter efeito suspensivo quando a lei tiver essa previsão. Mas nada impede que, em razão motivado por interesse público, né, a autoridade administrativa conceda de ofício um efeito suspensivo. Né? Isso tem previsão, por exemplo, lá na Lei 8.666, na Lei de Licitações, por exemplo. A Lei de Licitação também, veja, a Lei de Licitação tem o seu recurso administrativo, que é recurso hierárquico. Artigo 101 da lei tem previsto lá representação e recurso hierárquico. As hipóteses de recurso hierárquico estão alinhadas ali em 109, inciso 1º. Então as hipóteses estão ali especificadas, né? A gente já viu isso. Daquelas decisões que são produzidas em licitação e contrato que não cabe recurso hierárquico, cabe representação. Tá? E não é a representação da lei de abuso de autoridade, veja. É uma nomenclatura específica da lei 8.666. Isso para reforçar para vocês que no âmbito administrativo, a depender da matéria que você está trabalhando, existe uma lei específica regulamentando isso, e a lei específica que diz quais são os recursos que são cabíveis, né? Qual é o procedimento, qual é o prazo, quais são as hipóteses de cabimento, quem é que julga, se tem efeito suspensivo, se não tem. Veja? Acho que agora vocês entenderam um pouquinho melhor, né? Bom, senhores, vamos falar agora sobre outro ponto, é que assim, se apresenta um recurso administrativo, né, pedindo, né, que seja reexaminado um ato praticado pela administração, a pergunta que pode surgir é o seguinte: a autoridade que vai reexaminar esse ato, ela pode reformar o ato? Sim, pode reformar, pode alterar o ato. Né? Se o ato foi ilegal, por exemplo, tem que reformar o ato. A pergunta é, ela pode reformar para pior? Tecnicamente, no processo administrativo, existe a reforma em prejuízo, a reforma para pior, que em latim atende pela expressão reformatio in pejus. Né? Se vocês já tiveram um processo penal, né, vocês provavelmente já devem ter estudado isso, né? Porque lá no processo penal, quando você começa a estudar a teoria geral dos recursos do processo penal, existe um princípio informador que é o princípio da proibição da reformatio in pejus. No processo penal é proibido, em grau de recurso, reformar a decisão em prejuízo do réu, para prejudicar o réu. Tá? Isso está previsto lá no artigo 600, no artigo 617 do Código de Processo Penal. Tá? Mas aqui no processo penal a aplicação é bem específica. Tá? Só existe a proibição de reformar para pior a situação do réu apenas na hipótese em que só o réu recorre. Tá? Se só o réu apresenta apelação, por exemplo, o tribunal que vai julgar a apelação não pode prejudicar, ou, por exemplo, aumentar a pena do réu. Tá? Agora, quando ambas as partes apresentam apelação, Ministério Público
e o réu, aí não tem problema. A reformácio de império só tem aplicação somente quando o réu apresenta apelação. Bom, essa proibição, ela também existe dentro do direito administrativo? Bom, senhores, tem duas posições. Tem gente que entende que sim, tem gente que entende que não. E assim, o que é mais razoável e acabou sendo abrigado pela lei é que não tem reformácio impégios. É possível sim, na via administrativa, num recurso administrativo, o órgão que vai julgar um recurso administrativo piorar a situação. É sim permitido, tá? Pelas algumas diferenças, né? Lá no processo penal, o que se está em jogo, né, é um interesse privado, né? No processo administrativo, o que está em jogo é o interesse público. E no processo administrativo, né, dentro do direito administrativo, a gente fala do princípio da legalidade. A administração pública só pode agir de acordo com a lei, né? E se num recurso administrativo a lei que precisa ser observada e não foi, diz que por exemplo, a situação é pior, né? Então tem que se atender de acordo com a lei. O princípio da legalidade, ele vige, né? Isso foi abordado, né? Foi abordado não. Ele está previsto na Lei Geral do Processo Administrativo Federal, na Lei 9784, né? No artigo 64 dessa lei. Então, só que ali ela põe um tratamento, ela dá um tratamento diferenciado, que é o seguinte: quando o órgão que vai reexaminar o recurso administrativo verificar que possivelmente ele vai reformar a decisão e vai reformar para pior, vai aplicar reformatio impégios, a lei diz para ele, ó, antes de você tomar a decisão, intime o interessado para que ele se manifeste a respeito. Só depois é que você vai poder tomar a decisão e, caso se mantenha isso, você pode reformar para pior. Está previsto no artigo 64 isso. Então, assim, existe uma proibição no direito administrativo de não posso de imediato, né, tomar a decisão em prejuízo. Primeiro eu teria que intimar o sujeito para ele se manifestar e depois disso aí sim eu posso reformar em prejuízo. Bom, senhores, essa reformatio impégios na via administrativa não cabe nos processos de revisão. Tá? O que é revisão? É aquela modalidade de recurso administrativo que envolve processo administrativo disciplinar. Então, por exemplo, o servidor foi punido com uma advertência, alguém entra com pedido de revisão, não é advertência não, que tinha que aplicar demissão. A Lei 8.112 proíbe, bem? Não pode. A Lei 8.112, a Lei do Processo Administrativo Federal proíbe, tá? Artigo 65. Bom? Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. No artigo 65 da Lei 9784, Lei Geral do Processo Administrativo. Vamos falar um pouquinho a respeito de prescrição, tá, senhores? Bom, a depender também do assunto que você está tratando, existem prazos prescricionais diferentes, tá? Então, quando você fala sobre prazo para recorrer de decisão administrativa, o prazo geral para apresentar recurso administrativo é de 10 dias. Esse prazo é estabelecido pela Lei Geral de Processo Administrativo Federal. Mas, como a gente tem inúmeras leis administrativas no Brasil, se tiver uma lei que dispuser que o prazo para recurso administrativo é diferente, você vai ter que observar esse prazo. É o que acontece na Lei de Licitações. O prazo de recurso hierárquico é de 5 dias úteis, né? Então aqui vale a lei especial, em detrimento da lei geral. Né? Então, se a lei não fala nada a respeito do prazo para apresentar recurso, o prazo se aplica da lei geral, 10 dias. Agora, se a lei dispuser que o prazo é X, aí se aplica o prazo da lei especial. Em relação aos prazos de punição de servidor público, também, a Lei 8.112, né, que só se aplicar para servidor público federal, ela estabelece prazos específicos para prescrição, né, para aplicação de advertência, aplicação de suspensão e aplicação de demissão, né? Então, cassação de aposentadoria, né? Geralmente esse prazo é de 5 anos. Esse prazo geralmente é de 5 anos, tá? O prazo para a administração pública anular atos ilegais também é um prazo de 5 anos, tá? Previsto no artigo 54 da Lei Geral do Processo Administrativo. Tá?
Então você veja, né, dependendo do assunto que você está tratando, o prazo prescricional é diferente. Eu dei alguns exemplos aqui para os senhores. Né? E por fim, senhores, vamos terminar falando sobre coisa julgada administrativa. Né? O que é coisa julgada? Né? É um instituto, né, jurídico que a gente estuda lá em processo. Né? Coisa julgada é um negócio só de processo. E quando você estuda lá no processo civil, você vai acabar estudando que a coisa julgada tem dois tipos, né? Coisa julgada formal e coisa julgada material. Qual que é a diferença entre as duas? Né? Coisa julgada formal é que aquela decisão judicial, contra essa decisão judicial, não cabe neste processo em que ela foi produzida recurso. Então, nesse processo, ela transitou em julgado do ponto de vista formal. Então, primeiro, as decisões judiciais, elas transitam em regra formalmente para depois transitar em julgado materialmente, produzir a coisa julgada material. O que é a coisa julgada material? Aí significa que aquela decisão judicial contra a qual não cabe mais recurso naquele processo, coisa julgada material é que não, essa decisão não pode ser questionada nem mais através de outra decisão. Então ela fez coisa julgada material. Tá? Então ela é imutável, imutável. A não ser nos casos de rescisória, querela nulitatis, etc. Então, é exceção, você vai estudar no processo civil. No processo administrativo, existe coisa julgada? Senhores, então assim, a doutrina administrativista entende que existe coisa julgada administrativa, tá? Mas só a coisa julgada administrativa formal. Então, você apresenta a sua impugnação, o seu recurso administrativo perante a administração pública, né? E a lei que regula esse tema diz assim, ó, esse recurso, esse processo administrativo que foi instaurado por você, ele vai tramitar por até 3 instâncias administrativas. O que significa isso? Que quando você chegar na terceira instância, que é a última instância, e houver a prolação de uma decisão administrativa, contra essa decisão administrativa não cabe mais recurso administrativo. Então significa que essa decisão produziu coisa julgada administrativa, formal. Ela não pode ser mais questionada nesse processo administrativo. Mas nada impede que você questione essa decisão administrativa lá na via judicial, por causa da inafastabilidade da jurisdição. Então, assim, a doutrina administrativista, nesse aspecto, ela defende que existe uma coisa julgada administrativa, mas só uma coisa julgada formal. Porque jamais, no âmbito administrativo, vai se produzir coisa julgada material. Isso é exclusivo da jurisdição. Tá bom, senhores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no fórum, lá no AVA, né, participar do fórum e fazer a atividade avaliativa no prazo que foi assinalado. Tá? Lá no fórum botei uma questão bem bacana para vocês. É uma questão que foi muito debatida na jurisprudência, tá? E vai exigir de vocês aí uma pesquisa jurisprudencial, tá? Vai ser bem bacana, tá? Vocês vão aprender bastante a respeito disso. E é um tema que foi muito debatido, tá? E é sempre cobrado, tá bom? Um grande abraço a vocês, fiquem bem, tá? Muito obrigado pela paciência. Tchau.